Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ips, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez numa edição do programa Diga Aí. Justamente esse programa que vocês escutam para buscar aquela audição informativa, divertida e também significativa. Afinal de contas, aqui nesse programa o objetivo é a gente aproximar mais, né, os nossos convidados e convidadas, né, os artistas sergipanos de vocês, público, né? Para a gente conhecer mais para além da produção musical e também sobre a produção musical. Essa voz aqui que chega até os seus ouvidos é de Alisson, né? Então vamos escutar já aqui uma conversa, um bate-papo, né? Ainda não vou falar o nome desse artista que está aqui, a gente vai ser suspense, né? Mas vocês estão ouvindo o podcast, vocês às vezes adiantam, né? Não suportam essa parte que falar, mas eu vou falar assim mesmo, porque faz parte do roteiro do programa. Então, para conversar com a gente justamente sobre produção musical, sobre processo criativo, posições e também pensamentos, né? Enfim, a gente conhecer um pouquinho mais sobre as carreiras dos artistas sergipanos diante desse mundo incerto, instável, nesse mundo líquido. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do nosso entrevistado. Rapaz, o currículo do homem é grande, viu? Rapaz, tem um currículo gigantesco aqui, eu tive que dar uma resumida, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o currículo dele. Ele é guitarrista, compositor, professor e atuante no cenário musical há mais de 20 anos, formado em música pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em educação musical pela Universidade Federal da Bahia. Possui um trabalho autoral resultante de múltiplas influências, sobretudo do jazz, da música brasileira e da música africana. Participou de importantes eventos, como a Feira de Música Independente, que rolou em Brasília em 2007, Feira Música Brasil em Belo Horizonte, 2010, Circuito Cultural Banco do Nordeste, em Souza, na Paraíba, em 2011, Feira da Música em Fortaleza, Ceará, em 2012, do Circuito Sesc de Música, que rolou aqui em Aracaju, em 2014. Nos anos 2013 e 2014 também se apresentou e ministrou workshops na primeira e segunda edições do Festival Cultural do Brasil em Viena. Em junho de 2017 foi convidado a participar do Café Cultural, com residência artística em Portugal, onde também realizou workshops. Em 2018 foi condecorado pelo Ministério da Cultura com a Ordem do Mérito Cultural, OMC, maior honraria pública da cultura no Brasil. Em 2021, o luthier sergipano Anderson Santos elaborou uma guitarra dedicada a ele, né, esse nosso convidado, a qual recebeu a sua assinatura. Ele possui 3 álbuns lançados em carreira solo, um em 2011 chamado Direções, outro em 2019 chamado Dian e Hiato, a sua última obra em 2021. Além de trabalhos produzidos com os grupos, né, Ferraro Trio, Trança de Caipora e Jazz 3. Ele também é pesquisador e a gente vai falar aqui também sobre esse outro lado. Estamos aqui, minha gente, esse currículo pesadíssimo com Saulo Ferreira. Diga aí, Saulinho. Meu irmão, que massa tá aqui, bom demais, bicho. Obrigado pelo convite. Claro, o prazer é todo nosso, cara, de você vir aqui, né? Massa. Que currículo é esse, meu irmão? Pois é, andamos, né, bicho? Andamos, né? Importante, Bom, a sensação importante. de movimento é sempre muito boa, né? Então, a gente ir e voltar, acho que a ideia é sempre essa. Ir, mas voltar, contar para os outros o que contaram pra gente, né? E assim a gente vai girando essa engrenagem, na verdade. Muito bom, cara. Eu orgulho muito grande também, Saulinho, por ter você aqui, né, conosco, ser nosso conterrâneo também, né? De a gente conversava, estou falando isso também porque a gente, nos bastidores aqui, conversávamos sobre essa qualidade, né, que a gente tem aqui da produção sergipana,
não só na música, mas também, né, na parte de luthiers, né, também. Inclusive, eu falei aqui sobre o Anderson Santos também, e em outros setores, né, também, que fazem parte dessa cadeia, né, essa cadeia produtiva da música. E que a gente tem, infelizmente, às vezes a gente, enquanto público, tem um pouco dessa barreira, talvez, não sei, uma ideia meio provinciana ainda, né, meio resistente de reconhecer, né, de que pode ser que seu vizinho seja um artista muito bom, inclusive, viu? Isso pode ser perigoso, mas pode ser muito bom também, né? Então, olhe para o seu vizinho, cumprimente, tente conhecer também o que ele faz, certo? Então, tem essas coisas. Saulo, cara, eu sempre faço uma primeira pergunta, assim, meio batida, talvez, no podcast. Não é uma sessão de terapia, mas essa pergunta pode parecer. Quem é Saulo Ferreira por Saulo Ferreira? Essa descrição que eu fiz aqui de você é uma descrição mais formal. Mas por você, quem é Saulo Ferreira por Saulo Ferreira? Cara, eu sou um grande servo da música, eu acho que é isso, né? No sentido artístico, né? O que me cabe, no sentido educacional, né? Então, a minha formação vem toda na área de educação, né? Educação musical. E um curioso, um cara que gosta de estudar música e que não tem muitos limites, assim, né? Obviamente. Diga-se de passagem, né? Entendamos aqui a palavra limite, né? Mas eu sou um grande curioso, a minha música reflete as coisas que eu gosto de ouvir, né? Então, além do jazz, como você muito bem disse, né? Além da música de matriz africana, que carrego com muita verdade, né? Porque eu acho que uma das coisas mais incríveis que já foi produzida no universo é a música da África. Assim, uma pena que pessoas, por inúmeros motivos, né? Inúmeras escolhas, lamentavelmente, não conheçam. Mas eu já ouço até hoje muita coisa, blues, rock, então não tenho muitas barreiras em relação a isso. Eu gosto da música que me arrepia, que me faz, né, querer pegar lá antigamente era controle remoto, né? Eu ia dizer controle remoto. Mas pegar lá, né, no Spotify que seja, no CD e voltar. Então, eu sou assim, um curioso e um servo da música para como eu pudesse ser útil através dela, conversando, tocando, gravando, ensinando. Sou um apaixonado pela docência. Não escolhi ser professor por falta de opção. Adoro a docência e me faz muito feliz dedicar os meus esforços para tentar facilitar e viabilizar a vida de outras pessoas através da música, né? Então é isso, um servo da música disposto a auxiliar quem precisar. Massa. Saulo, quando foi que a música e você se encontraram? Quando foi que vocês se encontraram e você disse, cara, a gente vai andar junto agora? Como é que foi esse processo? Cara, eu tive a chance de começar muito cedo, né? Então, a minha família não é uma família musical, né? Então, a gente não tinha, né, como outros artistas que a gente tanto ouve, né, falar... eu tocava, né, em casa, minha mãe tocava, meu pai tocava. Então, o meu irmão mais próximo de mim, em termos de idade, é 10 anos mais velho que eu, né? Então, eu tenho 38 hoje, ele tem 48. Então, quando eu tinha 8 anos, que foi quando eu comecei a flertar, né, com o violão, na época ele já tinha 18, então era outra fase, né, da vida. Mas ele sempre me influenciou muito, né? Então, na época, tinha aquelas revistinhas onde a gente, né, comprava na banca de revista, né? De cifras, né? Que hoje a gente tem os sites famosos e tudo. Mas, na época, a gente ia na banca de revista, né? Geralmente era rock pop, vinham aquelas cifras e tudo. Isso eu tinha 8 anos. E aí, isso em 96, meus pais me presentearam com uma guitarra. Dia 11 de outubro de 1996. Nunca me esqueço desse dia. Caramba, foi significativo isso aí. Foi super, cara. E eu me lembro que foi muito curiosa essa história. Que meu pai tinha uma Marajó, né? Sim, grande, cara, né? Antiga, assim. A gente chamava ela de Dálmata, porque ela era toda remendada, cheia de remendo, assim, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E na época tava aquele filme, né? 101 Dálmatas, o sucesso e tal. E aí ele disse, Saulo, eu preciso que você vá lá na mala do carro para pegar uns cocos que eu comprei aqui para casa. Eu digo, claro, pai, vou lá. Mas podia, cara, minha coragem para pegar coco em Marajó, imagina.
Aí quando abri lá, rapaz, eles tinham comprado uma guitarra pra mim e fizeram uma surpresa, né? Poxa, cara, que emoção, Por isso hein? que foi inesquecível, não tinha como esquecer Tem como disso. esquecer essa data jamais, né, cara? Ficou marcado pra sempre. Exatamente. E aí eu fui lá e peguei, e eu lembro que eu emocionadíssimo, assim, e vi aquela guitarra e tal. E nessa mesma época, apareceu lá em casa, através de um amigo do meu irmão, um disco de blues, que é uma coletânea de blues. Eu nem imaginava o que era blues, eu era um garoto de 12 anos na época, em 96 eu tinha 12 anos. Mas você ouviu o quê? Você lembra o que você ouviu? Cara, é uma coletânea. Aí tinha John Lee Hooker, tinha B.B. King, tinha... Nossa, tinha uma galera, bicho, mas era muito misturado, assim, né? Tinha Bo Diddley, tinha uma galera das antigas, assim. Cara, só peso, hein? Só a galera, só que eu não tinha a menor noção de quem era quem, né? Só que eu era uma criança, né? Um adolescente, um pré-adolescente, que tinha tempo. Então, eu sempre morei na rua São Cristóvão. Minha mãe, né, até hoje mora na rua São Cristóvão, que é uma rua extremamente movimentada, né? Você era cajuano mesmo. Aracajuano, exatamente. E meus pais nunca me permitiram ter bicicleta, porque eles morriam de medo de eu, né? É porque também é movimento ali. Era muito, muito louco. Minha mãe mora até hoje na descida da ladeira, assim, né? Passa ali Mais a rua ainda, Riachão, e aí, próximo trecho. E tem até um disco do Flávio Venturini chamado Por que Não Tínhamos Bicicleta, né? E eu me identifico muito com esse disco. Eu digo, realmente, eu nunca tive bicicleta. E eu tinha muito tempo, né? Então, eu passava muito tempo tocando, né? De forma autodidata. E eu me lembro que, em uma semana, bicho, eu aprendi a tocar todas as guitarras desse disco de blues que apareceu lá. Então, eu sabia tocar todas. Começou a pegar de ouvido. Pegando tudo de ouvido. Então, não tinha acesso à teoria, não tinha acesso a professores, nada. Minha formação... né, acadêmica veio muito tempo depois, né? Meus estudos formais vieram muito tempo depois. Você passava quanto tempo, mais ou menos, assim, treinando? Bicho, naquela época eu perdia a hora, assim, 6, 8 horas todo dia. Mas é isso, eu tinha... né, Você tinha tempo. Tinha tempo. Então, hoje com... né, sendo pai, né, e tendo as minhas responsabilidades como docente e tudo, eu não tenho mais esse tempo, né? Mas na época eu tinha muito tempo. Ia para a escola, né, não tinha colega de rua para jogar bola, era tocando guitarra o tempo inteiro. Então, mas, bicho, foi... acho que uns 3 anos depois, mais ou menos, 3 ou 4 anos depois, foi quando comecei a dar aula. Aula você tutorial. Começou com os 12? Aos 12. Aos 15 anos eu já dava aula. Já estava dando aula. Né? Tinha meus primeiros alunos ali, particulares e tudo. E eu me lembro que um desses alunos, e eu ressalto muito em todos os lugares por onde eu passo, a influência dos meus alunos na minha formação. Né? Pouco se fala da influência... A influência sempre... contrária, né? Dos professores para os alunos. Né? Mas muito da minha formação musical, de ouvir coisas e de conhecer coisas, vieram claramente de alunos meus. Traziam referências. Pô, bicho, não conheço, tal, me apresenta, semana que vem a gente discute. Então, eu sempre falo isso em todos os lugares por onde eu passo, né? Que é uma influência na mão contrária, né? Que pouco se fala, né? O quanto a gente aprende com os nossos alunos, né? E eu me lembro, bicho, de um disco de Milton Nascimento que chama Ângelus, foi gravado gravado em 93. E que eu ouvi, obviamente, já nos anos 2000 e que foi um negócio impactantíssimo, assim, né? E eu falo, agora em 2022, eu publiquei o meu livro, né? E saí viajando por várias universidades, né? Várias cidades no país, dando palestras sobre a metodologia do livro. E o meu livro fala sobre scat, né? Que é uma técnica que os jazzistas inventaram lá nos anos 20, onde você improvisa utilizando palavras sem sentido, né? Onomatopeias, né? Enfim. E eu falo sempre que o mote inicial para a construção do meu livro, consciente ou inconscientemente, foi esse disco de Milton. Foi a primeira vez que eu comecei a imaginar como a minha guitarra poderia ser vocal. Caramba. Sabe? Tentando me despir de todo aquele universo técnico e dos estereótipos da guitarra, né? Do virtuosismo e de tudo. E eu comecei a tirar as linhas de voz de Milton, né? E isso acabou influenciando muito a minha maneira de pensar guitarra até hoje, né? A forma como eu
me comunico com o instrumento. O orientamento foi um método Milton. Digamos que... Foi o Milton. Digamos que sim, quase isso. E uma das palestras que eu dei foi na Universidade Federal, que eles chamam de UFJUF, de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Que é Minas, né? E eu dizendo, gente, vocês não têm ideia da alegria que eu, né, tenho de estar aqui. E o professor que me convidou foi o camarada que escreveu o prefácio do meu livro, que chama Zé Paulo Becker, que é um dos maiores violonistas do Brasil, assim, sem erro, né? Sem medo de errar. E foi muito legal essa experiência. Então, eu acho que aí foi quando eu dei as minhas primeiras aulas e vi os primeiros avanços dos meus alunos, né? E, paralelamente, tendo essa reflexão sobre como a minha guitarra poderia soar, né, mais vocal, foi quando eu decidi que era isso que eu queria para a vida. Mesmo tendo feito uma outra graduação antes, né? Música foi minha segunda graduação, então me formei em publicidade e propaganda antes. Sem nunca ter atuado, obviamente. Mas você fez paralelo ou você Durante um ano eu fiz paralelo. Assim, foi muito louco, cara. Muito louco. Então, imagina a correria. É muito louco. E na época eu dava aula no conservatório também, né? Então... Caramba. Então você tinha um curso de música, tinha um curso de publicidade e propaganda e ainda dava aula. E dava aula no conservatório. Nessa época eu dormia 4 horas por dia, 5 horas por dia. Mas aí, ao mesmo tempo, com 20 e poucos anos, eu já estava, né, graduado em 2 coisas. Então, acabou... por um lado também o sacrifício, né? Exato. Porque exato. Mais jovem. E a academia é aquilo, né, cara? Assim, o contato com o meio acadêmico é muito bom, né? Então, a sua visão sobre as coisas muda muito, né? Independente de qual seja o curso. Dá um push mesmo, cara. Pois é. Meus anos de universidade é como se tivesse aberto, assim, um leque absurdo, assim, né? Com ciências sociais. Sim. Aí na UFS, né? Sim. E, cara, nossa, eu lembro assim, foi difícil quando eu entrei para adaptação, porque eu também vinha do interior e tal, né? Tive uma boa educação também nas escolas que eu fui matriculado e tal. Sim. Mas tem aquela coisa, né? Quando você entra na universidade, é um avalanche de conhecimento, assim, Sim, de possibilidades, de fato, né? De fato. Eu lembro que eu ficava maluco de querer participar de um monte de evento, de seminário, fórum, não sei o que, que eu achava muito... Aquele ambiente muito encantador, sabe? Sim. Eu queria aprender tudo e não dava tempo, né? Mas era, assim, um ambiente de muito estímulo e muito provocador também. Sim. Cara, isso é ótimo para qualquer pessoa que queira crescer, né, cara? Com certeza. É outra pegada, né? Que massa, maravilha. Cara, essa é a primeira pessoa, cara, que eu recebo que não faz uma música cantada, embora no Ian tem 2 músicas, 2 canções, acho que é com a Raquel. Uma com Raquel Diniz e outra com o João Ventura. Que o João Ventura já esteve aqui, inclusive. Foi, cara. Maravilha. Teve lá, não lembro qual foi o número do programa, foi no comecinho. Sim. Também, assim, um bate-papo muito bom, o João muito divertido. Ele é maravilhoso. Figuraço, a gente se encontrou agora, em outubro agora, em 2022. O meu livro foi lançado em 5 cidades, lá em Portugal, né? E eu passei 12 dias, e uma das cidades foi Lisboa. Então a gente se encontrou lá. Ainda passei uns 2 dias lá na casa dele. O João é um amigo de muitos anos, né? Sim. Já trabalhamos muito, já fizemos muito som juntos. Ele era divertido também. Eu lembro que a gente conversou muito sobre os clipes dele. Ele disse, sim. O cara gosta também de fazer essa coisa mais teatral, assim, né? A gente conversou muito também, né? Sobre o disco que ele fez em homenagem ao avô dele, né? Sim. O disco foi lançado aqui, né, em Aracaju, ano passado, em 2 sessões no Alquimia Cultural, e eu estava na banda base. Tocamos juntos, apresentamos juntos esse disco. Cara, mas não sei se foi do disco, que eu assisti um dele. Foi logo depois que a gente fez, assim, teve entrevista, ele teve logo uma apresentação. Eu acho que foi, cara, foi. Agora eu não tô lembrado, cara, assim, não tô associando, assim, né? Sim. Mas a gente sempre toca juntos. Sempre que ele está por aqui, que tem algum trabalho, ele sempre me convida, né? E eu, obviamente, nunca recuso, né? É sempre muito bom tocar com ele. Cara, então, eu tava falando sobre essa questão da música instrumental.
Pra você que é músico, assim, você já tocou em outras bandas também, Sim. né? Que eu lembro você no Marisco Bom. Sim, toquei também, 15 né? anos na Marisco 15 anos Bom. tempão e tal. Muitos anos. É uma banda, enfim, de música cantada, com letra Sim. e tal, né? Sim. Como é que você enxerga, como é que você vê assim, essa perspectiva da música instrumental, né? Dentro do Brasil mesmo, né? E para a formação de público também. Como é que você vê isso? Você vê assim uma certa resistência ou você acha que é uma possibilidade das pessoas também absorvem? Como é que você vê essa realidade da música instrumental no Brasil? Qual a sua percepção? Sim. Então, eu acho que a música instrumental é uma fatia ainda mais restrita, né? Eu diria assim, né? A gente vive sobretudo pelos acessos. Os acessos são muito bons, né? São democráticos. Então, a possibilidade da gente pegar o nosso smartphone, por exemplo, e acessar uma música que foi gravada, né, anteriormente ao nosso nascimento, é um negócio maravilhoso. Então, existia uma época na história da música em que você só tinha duas possibilidades de ter acesso a ela, né? Então, a música, né? Ou você tinha alguém que tocava em casa, né? Ou você tinha a possibilidade de ir até o local onde a música era executada, né? E a única maneira de você interromper esse feito musical é se levantando da sua cadeira e indo embora, né? Hoje a gente tem um poder, hoje a gente fala na modernidade, né? A gente tem um poder de interferir no ato musical, mesmo que mecânico, obviamente, né? Mas a gente vai lá, a gente está se locomovendo, né? Dirigindo até a rádio, né? E aí tem lá um baita solo do John Coltrane lá em Resolution, lá no A Love Supreme, que tem todo um conceito por trás daquilo. Você chegou, estacionou, o que é que você faz? Eu, né? Pá! Você mete o dedo lá e desliga, né? Então, tem um autor que eu acho massa, chamado Carlos Eduardo Granja, que ele fala sobre a escuta passiva, né? A gente tem desaprendido a estudar música. Por que eu estou falando isso? Porque as exigências, né, musicais estão se tornando cada vez menores, né? Então, a gente tem aí, né, músicas que estão muito mais relacionadas a... Isso é uma análise, certo? Isso não é uma opinião, é uma análise. Né? Músicas que estão muito mais relacionadas à cultura de entretenimento. Sim. Né? Então, existe uma relação mercadológica que alimenta isso. Né? Então, a pessoa escreve a música sabendo que né, que tem alguém que vai se identificar com aquilo. Né? E a gente adentra aí para as mais diversas temáticas possíveis. Então, a gente conseguir espaços, até lugares, né, que comportem, isso a nível de Brasil mesmo, eu diria, né? A gente tem desaprendido um pouco a sentar e ouvir as músicas e refletir sobre as letras, né, quando é o caso de uma canção, né, de ter espaços para que isso, né, aconteça. Então, eu acho que essa restrição, se assim eu posso dizer, né, de espaços para a música instrumental, acho que é uma fatia de uma espécie de restrição para a música de modo geral, né? Então, assim, a gente não tem dialogado mais sobre determinadas músicas, né, como a gente fazia antigamente, né, na época dos vinis, né, que a gente sentava, juntava os amigos e tal, e aí vamos lá, né, e vamos abrir um vinho, ou, né, ou tomar um refrigerante, ou não sei o quê. Mas existia um cuidado, né, porque se fazia... Ritual, né? Exatamente, Ritual, né? e tem essa coisa ritualística. Então, eu acho que os espaços têm muito a ver com isso. Então, agora, foi a 7ª vez que eu estive em Portugal, nessa coisa de ir workshop, e tocar, e agora eu fui especificamente para o lançamento do meu livro, para os lançamentos do meu livro, e eu fiquei, assim, por mais que eu já tenha, né, tenha ido, né, melhor dizendo, tenha tido a experiência experiências anteriores, né, mas eu fiquei muito tocado, porque, por exemplo, eu toquei num lugar que numa segunda-feira, às 11 horas da noite, o salão de poesia estava lotado de gente para ouvir poesia, 11 horas da noite, numa segunda. Entende? Então, não estou dizendo que
que não haja isso no Brasil, né? Mas talvez a gente tenha se deseducado a consumir arte, sabe? Então, quando essa arte vai se tornando ainda mais restrita, quando né, vou lá tocar com o meu trio, por exemplo, e o cantor não vai chegar, né? E quem é que vai cantar, né? E aí você tem que explicar e fazer um trabalho, né? O pessoal quer dizer assim, né? A música tá tocando, pô, essa música não começa porque o cara não começou a cantar, né? Exatamente, entende? Então, assim, não é um olhar preconceituoso na música instrumental, porque de repente as pessoas não... Né, porque música também passa por uma questão da educação musical, né? Exato. Porque, como você estava falando, né? Tem essa perspectiva comercial, então a gente meio que se acostuma até inclusive no próprio compasso, né? Na própria divisão da música. Isso. E a gente estranha quando foge daquilo. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, se você tem uma música, uma avalanche de música cantada, se você bota o cara não está cantando, você vai estar faltando alguma coisa. É como se... Né? Tá faltando, como você falou, tá faltando um cantor aí. Esqueceram de chamar o cantor aí. Então, diminuíram o volume dele aí, tiraram o cantor. Justamente. Por outro lado, em 2019, eu lancei o Ian, que foi o meu segundo disco. E o lançamento foi realizado no Teatro Ateneu. Eu tive vários parceiros, né? O Instituto Banese, na época, me deu um baita suporte, né? E permitiu que isso acontecesse. E o disco foi feito através de crowdfunding, né? Na época e tudo mais. E estava lotado. O Teatro Ateneu estava lotado de pessoas que queriam ver a música de um cara de Sergipe que não tinha letra. Então, ao mesmo tempo, tem como, sabe? Então... Inclusive, até na Epifânio Dória mesmo. Exato, exatamente, né? Agora no Elieu, né? Então, um lugar super compacto, né? E que teve... Né? E que teve uma atmosfera. Você que estava na plateia, né? De repente pode... muito bom, cara. Né? Pode falar sobre isso. E é isso, acho que retoma a pergunta que você me fez. Eu fiquei muito feliz, assim, muito tocado. Eu passei uma semana absorvendo, né, os feedbacks do concerto. Porque ninguém das pessoas, nenhuma das pessoas que vieram falar comigo ao fim do concerto falou, pô, Saulo, que cara incrível, que coisa incrível, né? Elas falaram, assim, 100% delas falou que estavam emocionadas. Elas saíram emocionadas, ou choraram, ou, sabe, pararam e refletiram sobre alguma coisa, sabe? Eu acho que o lugar de quem faz arte é esse, sabe, bicho? É o que eu falo com meus alunos todos os dias, né? A gente estuda, eu paro um tempo do meu dia, né, para estudar música, estudar minha guitarra, dialogar e ler sobre, enfim. E todas essas relações, né, toda essa relação interdisciplinar vai para a ponta dos meus dedos. Então, naquele concerto, né, fora a participação de minha queridíssima Tatiana Colbert, né, que cantou 3 músicas, mas todo o concerto foi instrumental. Mas naquelas músicas estavam as minhas leituras, as minhas relações com as pessoas, as minhas relações com meus alunos, os meus aprendizados, a minha visão de mundo, a maneira como eu, né, vislumbro a educação da minha filha, a maneira como eu quero ser um filho para minha mãe. Tá tudo ali, então não é mais apenas, né, se tem letra ou se não, né? Apesar da letra, né, te levar para uma reflexão mais direta, né, pela palavra. Mas como a falta da palavra pode comunicar as pessoas de igual forma? Isso sempre me interessou muito, né? E a resposta que eu tive é que as coisas não estão desassociadas. Então, eu sempre digo isso, né? A música reflete puramente o que você é. Então, o meu exercício diário é tentar ser o melhor que eu posso ser. Para que minha música, sem letra, sem cantor, faça as pessoas chegarem para mim. Sim. E, né, dizendo que estão emocionadas. Eu como estava no público, eu também senti isso. Eu até falei contigo no final. Sim, claro. Né? A gente foi te cumprimentar. E eu acho que é o ponto onde a música toca.
Porque eu vou dizer assim, uma questão, dois momentos diferentes. Um momento de lá de assistir o concerto, lá na Epifânio, que para mim, assim, foi um momento contemplativo e um momento também sensorial. Sim. Né? Sensorial por conta, você falou aí, ambiente, Sim. também da sonoridade, Sim. tudo que estava envolvido. Sim. Porque eu tenho essa perspectiva. O palco, quem está no palco, né, ele está transmitindo energia ali. Sim. E o público devolve essa energia em uma relação de troca. Sim. Né? Sim, de fato. E o outro momento que eu ia falar é, enfim, durante esse tempo também eu estava ouvindo, já ouvia algumas músicas suas. Sim. E eu fui ouvir os álbuns inteiros, de começo ao fim, algumas vezes, tal, porque eu gosto de dar uma ouvida antes de conversar com a pessoa, tal, para até... E o curioso, assim, que me deu aquele impacto, embora eu já tenha ouvido outras músicas instrumentais, mas o impacto do tipo... Até engraçado que eu estava digitando, assim, eu fiquei ouvindo e disse, cara, como é que eu vou fazer uma pergunta sobre isso aqui? Porque eu me vi, né, dizendo assim, caramba, velho, eu presto atenção bastante no que a pessoa está cantando, entendeu? Ou como ela está cantando, como ela está reproduzindo aquela melodia, ou como é que ela está na letra. Eu disse, cara, como eu percebo mais isso do que o instrumental? Embora eu goste muito de instrumental, eu gosto de prestar atenção, tipo, pô, que linha de baixo, massa. Sim, sim. Olha só que bateria esse cara botou aí, ó. Olha só. Quando a pessoa tá cantando. Só que eu me senti meio órfão. Foi estranho. Sim. Agora você vê assim, são dois ambientes diferentes. Um que eu tava lá vendo você, vendo ali ao vivo, tocando. Sim. E aquele atmosfera, o universo ali todo. Tinha uma série de energias. Sim, claro. Né, que é diferente de você ouvir um disco de estúdio, é outra experiência. Claro. E aí eu me deparei com isso aqui. Tipo assim, é como se eu já tivesse confortável. Sim. Eu fui meio que absorvido pela música, né? Sim. Aquilo me abraçou. E o outro, eu senti falta, como se dissesse, cara, tá faltando alguma coisa. Eu não tinha percebido no outro que não tinha alguém cantando, né? Então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa questão dessa educação musical que a gente recebe, mas do ponto de vista comercial, como você falou mesmo, né? Na perspectiva mais entretenimento da música cantada mesmo, né? Sim. Tipo assim, para ser música tem que ter o instrumental, mas tem que ter alguém cantando. Se não estiver cantando, é música, mas é uma música faltando alguma coisa. Né? Exato, exatamente. Então tem muito essa questão. E você estava falando sobre o Ian, e os dois discos, assim, eu estava lendo também algumas coisas de entrevistas, né? E até lá no seu site também. Sim. E o Ian tem... Os dois discos, né, me parece, tem muito carregado de significados, né? Uhum. O Ian tem, inclusive, né, que significa o vento da bonança, né? Exatamente. Bonança, na cultura dos hebreus, né, eles acreditam que o Ian é o vento que sucede, né, as tempestades. Então, a tempestade vem, devasta tudo, e depois vem o vento para trazer a bonança, né? Isso é muito amplo, né? Isso pode ser, né, digamos que visualizado e interpretado para muitas coisas, né? Para os cenários, para todas as coisas. Mas naquele disco você pensou nesse conceito para chegar até o Ian? Sim. Ou você primeiro, tipo, você tem um conjunto de músicas que você já tinha ali composto, você foi reunindo e disse, poxa, depois que eu organizei o repertório, é que eu defini o título do disco. Então, como é que foi essa construção desse conceito? Massa. O Ian tem uma coisa muito, muito, muito marcante para mim, assim. É um disco que me emociona muito, e aqui eu me dispo de qualquer, né, impressão narcisista. Mas é um momento legal das nossas carreiras, né? Quando você consegue se emocionar com aquilo que você produz. Acho que isso é uma coisa muito, muito boa, né? E aí o que acontece? Isso foi meio que conjunto. Eu fui compondo as músicas, né? Fui fazendo o setlist das músicas desde 2017, mais ou menos, né? Em 2018 ele foi gravado.
E o conceito do disco, ele aconteceu, na verdade, ele veio à tona juntamente com todo o processo de composição. E uma coisa decisiva. Todos os meus amigos músicos entraram no estúdio sabendo o que o Ian significava. Então, assim, nenhum entrou desavisado, né? Então, Mas você tinha conversado com eles? Já tinha conversado com eles. Com eles, exatamente. Já tinha conversado com eles todos. E uma coisa muito curiosa desse disco que me faz gostar muito dele é que 80% dele foi gravado com todo mundo no estúdio, tocando, se olhando, sem metrônomo, sem nada. Sem nada. Foi quase um plugado, todo mundo. Plugamos cada um, né? A gente gravou num estúdio excelente de um grande amigo meu que chama André Franzon. E aí o estúdio é amplo e ficamos todos, né? Basicamente na mesma sala, sendo monitorados por fones de ouvido, né? E todos se olhando. E assim, o que a gente tinha, o pacto que a gente tinha feito era assim: todos nós aqui somos responsáveis pelos takes uns dos outros. Então, se eu fizer um excelente take de guitarra, mas o pianista não gostar do take dele, eu abro mão do meu take bom de guitarra e a gente faz outro. Todos eles entraram no estúdio com essa concepção. Resultado: o disco foi gravado em 1 dia e meio. Caramba, meu irmão. Então, o que acontece? Caramba. O senso, bicho, de responsabilidade pelo outro, eu me arrepio lembrando disso, assim. O senso de responsabilidade de dizer, velho, olha, quebre tudo aí que eu vou segurar a sua onda aqui, sabe? Fez com que a gente gravasse excelentes versões, sei lá, no segundo take. Então, tiveram músicas que, sei lá, a gente gravou no máximo 3 takes, né? Então, esse segundo já ficou bom, beleza, já manda para a próxima. Então, havia um clima de muita fraternidade, né? E o Ian é isso, né? Então, se você prestar atenção, as guitarras não são... A guitarra é um instrumento coadjuvante, né? A guitarra não está na frente o tempo inteiro, né? Então, às vezes eu estou ali fazendo, né, bases, tem músicas que eu nem solo, sabe? Então, teve a participação de João. João gravou de Portugal, um grandíssimo amigo também, Rogério Pitomba, gravou de lá, baterista. Um super pianista amigo também, chamado Manuel Vieira, gravou de Montreal e me mandou, né, o piano. Então, teve um clima de muita colaboração, de muita fraternidade. Então, é um disco que me emociona muito porque eu ouço e automaticamente eu vejo tudo de novo. Eu vejo os sorrisos ao final de cada solo, sabe? Da gente respirando e se olhando quando a gente ouviu a música. Eu acho que é isso. Esse é o real sentido da coisa, né? E esse foi o Ian gravado em 2018. O Hiato já tem uma característica completamente diferente, né? Que foi lançado em 2021. Foi produzido em 2020, no auge da pandemia, e lançado em fevereiro de 2021. Que foi um auto-internamento que eu fiz para segurar a onda da pandemia, né? Com tudo, né? Com as incertezas, com o cenário todo político, com as coisas todas. Você gravou naquele contexto, né? Todas naquele contexto, né? E o disco foi todo gravado em minha casa. Até, inclusive, alguns títulos das canções também, né? Me pareceu assim que remete muito a isso, né? Libertação. Sim. Parece que era tipo assim, meio que como se fossem desenhos do cotidiano. Exato. Né? Como se você dissesse, bem, hoje eu estou percebendo isso aqui. Exatamente. Pá, isso aqui. Captou perfeito. Assim, na verdade, algumas não, exatamente todas. Da primeira à última música, todos os títulos, e isso é interessante, né? Vai contando uma história, né? Vai contando uma história. E você comentou mais cedo, né? E aí, cara, como é que é fazer música instrumental, né? Como é que é dar um nome a uma música instrumental, né? Então, é um exercício de subjetividade bastante curioso, né? Curioso, melhor dizendo. Por exemplo, Equilíbrio, que é a música que abre o disco, né? O equilíbrio, né? Mediante, né?
tanta notícia ruim, tantas incertezas e o isolamento e eu não poder ver minha mãe morando na mesma cidade, sabe? E você ter equilíbrio para esperar essa chuva passar e para o tal do vento da bonança voltar de novo, né? E é uma música em 7. Um compasso completamente torto, né? Se a gente comparar, né, aos compassos que a gente está acostumado a ouvir. Então, é o equilíbrio, né, de você se manter sóbrio, né, naquela situação, mas o equilíbrio de você sustentar uma música e solar nela toda num compasso de 7 tempos, e não de 4 tempos ou de 2 tempos. Né? Então, tem esse caráter subjetivo, mas tem pistas objetivas também, né, que podem gerar esses títulos. Então, são 2 discos muito contrastantes, inclusive em termos de sonoridade, porque o hiato... Eu me recusava a passar o ano de 2020 sem produzir nada. Me recusava. Então, o disco foi adaptado, as composições foram adaptadas ao que eu conseguiria gravar naquela condição. Então, não vou conseguir ir no estúdio para gravar, posso gravar daqui de casa. Como é que eu posso fazer para que a estética sonora desse disco, né, se adeque a essa situação que eu tenho, de estar num apartamento, gravando num home studio, né, no meu home studio. Então, são 2 discos que têm sonoridades completamente diferentes, né, o Ian e o Hiato, e que significam coisas muito diferentes também, né? Então, os títulos, no caso do hiato, na verdade, e hiato vem disso, né? A pandemia foi um grande hiato, né? Então, sim. Quantas pessoas a gente não viu mais, né? E não teve a chance de se despedir ou coisa do tipo, né? Então, foi um hiato nas nossas vidas, foi uma fenda aí que a gente acordou num coma de 2 anos, né? Até a própria capa também, né? Tem quer dizer, me parece que tem um significado, Sim. Né? Porque tem você está de costas, né? Sim. Não sei se é uma janela, me Sim. pareceu uma janela, Sim. em que meio que trabalha essa coisa do escuro, claro, né? Tal, né? Como se, tipo assim, tem uma luz, né? Lá na frente. Reflete a esperança, reflete a sensação, a péssima sensação de impotência, né? Em todos os sentidos. Impotência de incerteza, né? Cara? Incerteza. Do que vai acontecer. Exato, vai né? Onde, a impotência de estar diante da janela da minha varanda, protegido, sabendo que pessoas não estão. Sim. Então, essa sensação de impotência, né? De não poder agir, de não poder servir, né? Me machucou muito nessa época, né? E o disco, eu falo, né? O hiato é meu diário de bordo. É o diário de bordo, né? De um ano com minha filhinha pequenininha, aprendendo a andar ainda, né? E é uma coisa que eu comento muito nas palestras, né? Sobre os processos, né? O processo é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Então, as pessoas sempre têm acesso aos resultados, né? Elas não têm acesso aos processos, né? Então, enquanto agentes da arte, eu acho que é muito válido, né? E didático a gente abrir os nossos processos. Porque na ficha técnica do hiato não vai, né? Sim. O hiato, né? Os discos vão com os melhores takes, né? Com a melhor fotografia. Sim. Né? Vai com o melhor som, né? Dos meus instrumentos final, que eu podia, a versão final, mas as pessoas não têm acesso ao meu processo, né? Elas não viram que tinham músicas que eu ia lapidando, estudando, com a guitarra amarrada aqui, né? No ombro, segurando a mandinha com a mão e tentando tocar com a outra. Não teve o make-off aí, né? Ninguém viu o make-off. Não tem, né, cara? Então, assim, e é o processo que educa, né? Que é quando o artista ou o docente e o aprendiz percebem que os dois sangram. Do mesmo jeito eles sangram. Uhum. Entende? Então, é no processo que mora essa diferença, né? Como a gente, né, lida, né, com os takes que deram errado, né, com as tentativas que não deram certo, né, com respeito
a cabeça cansada, né? Então, esse processo é uma coisa importante que me encanta muito, né? Assim, fazer uma rodinha e dizer, galera, ó, muito obrigado, né, pelo respeito, né, e respaldo que vocês têm ao meu trabalho. Eu agradeço muito, mas sente aqui para eu te explicar, para eu dividir com você, que eu acho que sai um pouco dessa coisa. Sim, claro. Né? Sônia, e qual foi a música do hiato assim que deu mais trabalho? Eu digo assim, mais trabalho, como você está falando aí, não só no sentido técnico, mas no sentido de você transpor, que é um disco que tem muito sentimento. Sim. Ali. Qual foi a música ou quais músicas desse disco que você, para terminar, como é que você deu trabalho para você traduzir o que você estava sentindo e transferir ali para os dedos, né? E para as harmonias, a melodia. Sim, qual foi? sim. Teve alguma música? Cara, eu acho, bicho, que isso foi... Os sentimentos eram tão latentes, sabe? E lidar com música instrumental é uma coisa muito curiosa. Porque como você não tem a palavra, né? Você joga o tempo inteiro com sensações. E aí vem a parte acadêmica da coisa, né? Sim. Quando você estuda sobre harmonia, quando você estuda a música, né? Entendendo a música enquanto ciência, você consegue perceber que elementos você pode utilizar para aquela sensação se aproximar mais, né? Daquilo que você quer dizer. Então, por exemplo, quem lida com música, quem lida com trilha sonora, né, meio que sabe como, né, agir para provocar tal sensação, né, no ouvinte, né? Senão o John Williams não colocava aquelas duas notinhas, né, no Tubarão, né? Din dom, din dom, din dom, din dom, din. Tem um significado para aquilo, né? Então acho que os sentimentos eram tão óbvios, assim, tão claros para mim, sabe? Aquela situação era tão diária que talvez eu tenha tido mais dificuldades técnicas em determinadas músicas do que nessa virada de chave do subjetivo para o objetivo, né? Caramba, hoje o dia está complexo, preciso de equilíbrio. Tá, eu sei como eu vou fazer isso musicalmente, né? Mas às vezes tinham questões técnicas. Então, por exemplo, eu me gravei sozinho. Então, os violões, né, os instrumentos acústicos, as partes, né, tem algumas coisas de inserções vocais que, né, nas quais eu usei, obviamente, microfones, que eu só conseguia gravar depois que as meninas estavam dormindo, né, que minha esposa e minha filha estavam dormindo, 11 horas da noite. Então, iam dormir todo mundo e eu fechava. Eu moro no apartamento, então contava com o silêncio dos meus vizinhos, fechava tudo, botava uns painéis na frente, assim, punha o microfone e tocava. E aí, só que eu gravava e eu me gravava, né? Então, era o técnico de gravação e o cara que gravava. Então, tinha algumas limitações técnicas, né? Na verdade, de operação mesmo, né? Que foram mais difíceis. E algumas músicas que eram meio casca mesmo, assim, que eram difíceis de tocar, né? Equilíbrio era uma delas, eu acho que foi uma das mais complicadas de tocar, que é uma música que tem uma variação harmônica muito louca. Apesar dela soar muito meiga, talvez, mas é difícil montar um raciocínio, né, lógico, né, improvisando, né? Então, música instrumental, né, ali, né, tem uma influência imensa, né, do jazz, né, a liberdade que o jazz traz para nós. Então, ancorar um discurso inteiro, o solo era muito longo, né? E essa com certeza foi a mais difícil de todas para gravar, que é a que abre o disco. Talvez essa. Libertação, que é uma música, que é um duo, né, de violão e piano, né? Esse amigo meu lá de Montreal gravou o piano para mim, que é uma música cheia de coisas quebradas, que é quase que um grito, né? Então, também foi meio difícil de gravar. Mas teve uma coisa muito curiosa no hiato, que eu sou uma pessoa muito caprichosa. Caprichosa a ponto de ter cuidado. Assim. Então, por exemplo, várias guitarras que foram para o disco foram as guitarras que eu gravei de guia. Caramba. Eu digo, velho, eu vou gravar aqui essa guitarra só para me guiar. Só que eu não me contentava com guia, né? Sim.
Ficava você gravava montando, outra, gravava de fazendo novo, take, de novo. take, take, Pô, take. essa guia aqui... E outro detalhe, eu gravei as baterias Na verdade, eu gravei as baterias, gravei as guitarras e os violões, algumas coisas de sintetizador, e gravei as melodias, algumas melodias, né, vocais, né, melodia só com... Né, só melodia, sem letra, né? Então, por exemplo, para eu sentar na bateria e tocar as coisas, né, eu queria que fosse... Pô, não tinha meus amigos para tocar comigo, né? Eu queria que fosse uma guia de responsa, né? Mas quando eu saí do processo e ouvi, eu digo, rapaz, esse negócio tá bom. Então tiveram várias músicas, vários solos que eu não regravei, que foram as guias, mas que ficaram coerentes. Bom, então essa coisa de querer fazer tudo muito caprichadinho, eu preciso ter cuidado, porque às vezes eu sobreponho a perfeição do negócio, quando na verdade o objetivo é uma guia, né? É só uma amostra, né? Mas é uma curiosidade, o Yato teve muito disso. O Ian não, o Ian, como foi muito de estúdio, todo mundo foi para o estúdio e tocou juntos, foi uma coisa mais nessa linha. Assim. E se fosse para definir assim, cara, assim, porque você me falou duas situações bem curiosas que tem conceitos aí, tem sentimentos envolvidos. No Yato, praticamente, pelo que você está me dizendo, você gravou sozinho em casa. Basicamente. Né? Teve, no caso aí, o colega... Isso, tiveram amigos, né? Amigos, tal. Isso. E o Ian teve um clima de amizade, um clima de compromisso, de comprometimento, Sim. de proximidade, Sim. né? Sim. Você estava junto com os Sim. caras, Sim. olho no olho, Uhum. né? Ali todo mundo produziu super rápido também, né? Sim. Que você falou. Esses dois discos, assim, obviamente que eles têm os títulos Yato e Ian, mas qual o sentimento que você marcaria, por exemplo? Qual o sentimento do Ian e qual o sentimento do Yato? Então, eu acho que o Yato, eu posso resumir em refúgio. O Yato foi o meu refúgio em 2020. Então, foi a minha meditação em 2020. E eu tenho isso muito claro na minha filosofia de vida, né? Então, tocar para mim, fazer música para mim, dialogar sobre música para mim, mas principalmente tocar, né? Falando do ponto de vista da performance, é um processo meditativo, né? É um processo quase que espiritual. E isso acaba refletindo muito na minha maneira de lidar com a música enquanto ciência. Então, sempre que eu pego a minha guitarra e dedico um tempo para estudar, para tentar progredir e melhorar, eu tenho isso como um elemento muito claro, que eu acho que respinga muito na educação de modo geral, não só na música. Que quando você tem muito definido o que realmente importa, sabe? Você começa a tratar os meios de uma maneira muito diferente. Então, por exemplo, fechar os olhos, baixar minha cabeça e tocar um concerto inteiro daquele, como você viu, é o meu mundo real, né? Schopenhauer acreditava nisso, né? Que o mundo real, né, podia ser alcançado através da música. Eu sempre falo isso, né? Sempre cito isso. E o meu mundo real é ali. Então, e aí cada um, com seu ponto de vista, entenda o que é, chame de Deus, chame de espiritualidade, chame do que quiser, não é disso que eu estou falando. Mas é um lugar que eu consigo acessar e que eu não me permito ser atrapalhado porque eu não estudei uma escala. Entende? Entendi. Então, quando você tem muita clareza do que realmente importa, os meios ganham outras proporções, sabe? Então, se a gente leva isso para a educação, a gente teria muito menos decorebas, a gente teria, né, propostas curriculares muito mais significativas, né, que tivessem mais entrelaçadas com o real sentido de educar, né, tendo em vista que escolarizar tem um outro sentido. Sim. Senão a gente não via, né, lixo voando de janela de carro importado. Né? Pois é. Então, a educação e a escolarização, Cortella já fala isso, né? São coisas completamente diferentes. Né? Então, esse mundo real, né, me permita aqui usar Schopenhauer, eu não me permito ser
atrapalhado por isso. Né? E os meus alunos hoje têm essa consciência. Então, eles pegam a guitarra para praticar, para estudar, para melhorar. E aí cada um tem seu mundo real. O mundo real pode ser tocar para os filhos dormirem, pode ser fazer um concerto, pode ser tocar na Europa, pode ser tocar em casa. Isso é o mundo real. Eu não vejo a menor diferença, bicho. Sabe? Eu acho que são... Cada um tem o seu mundo real. Então, acho que o nível de clareza com o que realmente importa é o que mais vale, né? Seja onde você toque e para quem você toque. Então, essa ideia, falando isso tudo para te responder, eu acho que essa coisa do refúgio, né? Então, o hiato traz essa ideia, me trouxe essa ideia do refúgio, e o desafio era isso, eu precisava estar pronto para tornar aquilo claro. E o Ian, eu acho que fraternidade, assim, para não dizer amor. Então, por exemplo, Rogério Pitomba, que é o baterista, né, um dos bateristas que gravou o disco, e eu dou esse exemplo, mas isso para ele, mas isso se replica para todo mundo que gravou. Rogério Pitomba gravou dois takes, né, duas baterias no meu disco. Uma na música que João canta, né, que chama Chega, e a outra música que fecha o disco, que chama A Hora da Partida, que tem um solo de bateria, nossa, absurdo, assim. E eu ficava imaginando, Rogério Pitomba saiu da casa dele, pegou um metrô, certo? Com uma ruma de coisa de prato de bateria. Sim. Atravessou a cidade, gravou lindamente. Ele parou, sei lá quanto tempo da vida dele para ouvir as músicas. Parou, atravessou a cidade por amor, bicho. Sabe? Isso é muito grandioso, velho. Isso é o que importa, né? Eu acho, na verdade. Por amor só. Porque ele não ganhou dinheiro. Não... Por amor. Porque ele me ama, porque ele gosta de mim, porque ele é meu amigo. E aí, burramente, a sociedade resume amor a romance, né? Sim. E não tem nada disso, né? Que é muito mais amplo, né? Muito mais, cara. É uma atitude muito mais ampla. Muito mais. O adoecimento da sociedade moderna, contemporânea, né? Eu acho que isso antecede, inclusive, qualquer tipo de posicionamento e tudo. É desamor. Cara, você fala de uma forma bem apaixonada, né? Pela música e pela arte. Não, tô achando legal, tô achando bacana isso. Nossa. E aí me veio uma ideia aqui, uma reflexão, você falando, na associação que você faz com a educação. Sim, sempre. Sobre essa perspectiva significativa e tal. Você acha que é essencial ter educação musical para as crianças, no intuito de que a educação musical pode nos humanizar melhor, claro, dentro desse contexto? Com toda certeza. Como é que você vê isso aí? Na verdade, a essência da educação musical é formar pessoas que prestem. Desculpem Não cidadãos de bem, não cidadão de bem, né? Cidadão de bem, não. Desculpe naquele sentido. A franqueza. Uhum. Mas é isso, porque o que acontece? Eu tenho uma visão da educação um pouco diferente do comum. Certo. Né? Comumente, existe uma dualidade entre o educador e o bacharel. Né? Então, isso tem impacto, inclusive, em concursos e tudo mais. Obviamente que as grades curriculares são diferentes, e tudo bem, a crítica não é essa. O que eu quero trazer é o meu olhar sobre isso. Sim. Mas, comumente, associa-se a ideia do professor como alguém que não conseguiu tocar, né? E do bacharel como a pessoa que toca. O virtuoso ali. Né? Exatamente. Então, e aí tem o curso... Eu dei aula, eu sou fruto do curso de graduação em música na UFES, e eu fui professor lá de 2018 a 2020, nesse mesmo curso que me formou. E era uma das coisas que eu comentava com os alunos na época, né? É que, a partir do momento que você sai ali daquele contexto, né, de banda e tal, e você vai para frente das pessoas, sugerir que elas façam algo, velho, você tem que ser o primeiro a fazer. Então, assim, a partir do momento que eu
falo sobre guitarra com os meus alunos, eu preciso ter a experiência do que é ser guitarrista. Senão, vira incoerência, né? Senão vira... faça isso aí, eu não estou fazendo não, mas... Faço o que eu sabe? sei, mas não faço. Exato, para que eu tenha... E aí vem essa virada de chave, né? Até Jorge La Roça fala sobre isso num texto dele. Que a virada de chave entre a informação e a experiência. Quando você parte do que você ouviu falar para o que você experienciou. Então, são dores um pouco diferentes, né? O ouvir falar te traz uma perspectiva diferente do estou falando porque vivi. Sim. Né? Então, isso sempre foi muito claro para mim. Então, a partir do momento que eu me dedico à docência, eu preciso tentar tocar o melhor que eu puder. Certo? Senão... É ter o domínio, no caso, daquilo que você está passando. Exatamente. Então, senão não vale. Assim, eu não concordo muito com essa disparidade, né? Essa dualidade. Né? O professor, né? O licenciado e o bacharel. Tudo bem que as grades, né, levam mais para um lado e mais para o outro, mas um posicionamento pessoal, né, desde das minhas primeiras aulas enquanto aluno na UFES, sempre foi esse. Então, se eu vou ser professor, se eu quero falar sobre isso para as pessoas, eu tenho que ser o melhor que eu puder enquanto músico, né? E eu nunca economizei com isso, né? Então, sempre fui tentando buscar todas as coisas. Mas, retomando sua pergunta, eu acho eu defendo isso com unhas e dentes. Porque, para mim, muito claramente, não existe uma desassociação entre o fazer artístico e a sua realidade enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa. Então, por exemplo... Vou dar um exemplo de Amandinha, minha filha. Minha filha tem 3 anos. Se a Amandinha, se ela quiser aprender a tocar o instrumento que ela quiser, e vier escrita lá uma pausa, né, um momento onde ela não vai tocar, porque naquela pausa dela tem, né, alguma frase de algum instrumento, né, tem alguma inserção de algum outro instrumentista. Se ela aprende a esperar o momento em que ela não toca, quando ela for dirigir um carro, ela vai dar a vez à pessoa que está na preferência. Entende? Ela vai frear para que o outro passe. Eu não vejo a menor diferença. Para mim não tem diferença nenhuma nisso. Então, a grande essência da educação musical vem disso, né? Então, se você tomar a arte, no caso a música, né, como um parâmetro, como um ensaio para as situações que você vai ter ao longo da sua vida, né? Então, se você não é capaz de esperar uma pausa de 4 tempos, como é que você vai dar a vez a outra pessoa, né? Como é que você vai... Se você pega um duo de violão e saxofone, por exemplo, né, um instrumento como o saxofone de muita projeção e um violão um instrumento de pouca projeção, né? Então, não é o saxofonista pedir, rapaz, toque mais forte aí, não, é você tocar o mais baixo que você puder, sabe? Então, se a gente não consegue se escutar musicalmente, né, como é que a gente vai conseguir escutar opiniões diversas, né, divergentes? Eu não vejo diferença. Então, eu acho que o grande centro de estudar música não é tocar bem, não é tocar pra caramba. Quem quiser é ótimo, eu acho ótimo, eu adoro, né, estudar e viso, né, dentro das minhas possibilidades, tocar o melhor que eu puder. Mas existe uma filosofia de formação muito séria que a sociedade está perdendo. As pessoas estão enlouquecendo, né? Então, né, por desamor, por desrespeito, por falta de escuta, né, por não respeitar a pausa, por querer tocar o tempo inteiro, sabe? Então, se a gente, desde o início, consegue construir, oferecer oportunidades, né? Eu acho que é isso. Eu acho que mais do que a gente conseguir acessar a virtude, né, a gente ter a oportunidade de exercer a virtude. Então, não é, eu preciso de paciência. Não, às vezes você precisa da oportunidade de exercer a paciência. Sim. Né? Então, eu acho que
pensar musicalmente e a educação artística de modo geral, né? Mas não a educação artística enquanto conteúdo apenas, mas a educação artística musical, no nosso caso, né? Onde os links das coisas aconteçam, né? Onde a gente vá lá na filosofia e veja o que é que acontece, né? Vá ali, né? Em outros conexão, setores, né? claro. Com outras áreas. Exatamente. Acho que tem inúmeras obras musicais que foram feitas à luz de poemas, de pinturas. Então, ter essa relação conecta, né? Entre as demais áreas, entre os demais setores, eu acho que é para a formação de um cidadão, né? De uma pessoa fraterna, amorosa, respeitosa. Eu acho que é crucial. Eu acho que é um grande desafio também, cara. Assim, você estava falando sobre essa questão, né, do que seria o processo de formação, né? E às vezes essas discussões todas de como agora, né, novo ensino médio, tal, não, tem que ter mais matemática, mais não sei Sim. o quê, mas as coisas são colocadas tão assim engessadas, né? Como que você tivesse que fazer nas pessoas um depósito de Sim. coisas, Sim. de que ela tem que aprender isso aqui, porque isso aqui Sim. vai ser para o mercado de trabalho. Sim, porque... exato. Peraí. A gente está formando robô ou ser humano, Sim, seres humanos, sim, entendeu? sim. E eu acho que alguns aspectos ficam, nesse discurso, alijados, embora se pretenda uma construção de um estudante, um ser humano mais autônomo, Sim. mais protagonista, tá? Sim. Mas parece que é tipo o seguinte, não, é a casca, mas a essência dela está vindo do mesmo jeito Sim. que ela vinha Sim. trabalhando, numa Sim. questão meio tecnicista, uma Sim. questão mais dessa formação voltado para uma coisa repetitiva, robótica. Sim, sim. E tal, né? Sim. Eu te fiz essa pergunta justamente assim, eu gostei do que você falou, porque justamente eu acho que existem determinadas áreas, né, dentro a música, a filosofia, a história, a língua portuguesa também, Sim. sua parte da literatura ou na parte de escrita também, Uhum. que tem esses mecanismos, essas ferramentas para provocar esse estímulo na formação de um sujeito Sim. mais humano, Sim. com uma bagagem cultural, com uma bagagem também cidadã. Claro. Né? Porque, por exemplo, se a gente for ver um contexto, cara, a gente está vivendo uma crise, né, na humanidade, digo crise em diversos setores. Assim. Uhum. Acho que tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista social também, da gente se entender, né? Parece que as divergências estão chamando mais atenção Sim. do que necessariamente a divergência do ponto de vista negativo, Sim. do que necessariamente tipo, não, a gente é diferente, beleza, mas eu quero aprender com você. Sim. O que é que você tem para me Claro, oferecer? claro. O que é que eu posso te oferecer? O que é que a gente pode fazer enquanto troca? Claro. Né? Então, eu acho que isso passa muito por uma crise de nós enquanto sociedade, Sim. né? E eu acho que o ambiente educacional, Sim. não que eu vou dizer assim que ele vá na contramão completamente, mas ele tem que trazer algumas ferramentas, alguns mecanismos para dizer, bem, não é bem assim. Claro. A gente Claro. tem que refletir isso, a gente Exato. tem que pensar essa coisa aqui e fazer de outra maneira, ou trazer outras propostas, porque senão a gente não acaba construindo uma sociedade para o futuro Sim. que, pelo que eu vejo, meio autodestrutiva, né? O que acontece também é que a gente propensa à tá... destruição. Exatamente. Talvez esse processo tenha gerado pessoas que tiveram que ser, né? Sim, sim. E não pessoas que são. Eu sempre cito o Rubem Alves nas minhas falas, ele fala uma coisa que eu acho muito forte, assim. Ele diz, quando você aprende de verdade sobre alguma coisa, você aprende porque você se apaixonou por quem te ensinou. Ou seja, aquilo faz tanto sentido para quem está te ensinando. Aquilo é tão real para quem está te ensinando. Que esse real faz com que as coisas sejam ditas não com um teor de convencimento e muito menos com um teor de receba essa informação porque você tem você tem um teste aqui para fazer daqui para o final do bimestre, né? Uhum. Mas as pessoas aprendem porque elas querem ser
que nem aquela que está te ensinando, sabe? E aí você pega o conteúdo de rebarba. Então, sabe? Pela admiração que você tem ao que o outro é. Sim. Só que esse outro, ele não teve que ser. Então, Sêneca tem uma visão muito, muito curiosa sobre isso. Ele, num dos textos dele, ele fala sobre o perigo das lembranças, né? Então, as pessoas que, né, vão ter medo quando envelhecerem, né, de olhar para trás e ver que a vida não foi aquilo que, né, porque por conta de dinheiro ou porque escolhas também, por escolhas mal sucedidas, né? Então ele fala sobre isso. Às vezes pode ser doloroso olhar para trás e, né, e ver o quanto que as coisas passaram, sabe? Então eu acho que a gente está indo muito nessa linha, né? Nessa formação tecnicista, né? Nessa coisa, né? De, obviamente a gente sabe, a gente vive no mundo capitalista. A ideia não é, né? Não é se sobrepor a isso, mas eu acho que pode existir, tem que existir uma maneira saudável, né, de a gente se adequar a esse mundo. Então, por exemplo, eu sou da música, bicho, eu sou professor de música, então se eu precisar readequar o meu padrão de vida, né, e o meu padrão de vida é o quê? Eu não ligo para roupa, não ligo para marca, não ligo para carro, não ligo para nada disso. Eu acho que esse sou eu. Sim. Apenas, tá? Uma visão. Mas essa minha maneira de visualizar as coisas me faz ter clareza de saber que se eu precisar diminuir o meu padrão de vida, se minha filha precisar estudar numa escola diferente, enfim, para que eu mantenha a minha música e a coisa onde eu acredito, sem a menor dúvida, eu vou diminuir o meu padrão, entende? Sim. Então, é isso. Eu não escolhi a docência por nenhum outro motivo, não sendo o meu real amor e a minha real crença no potencial de transformação através da educação, né? Então, e é isso, né? A educação musical é isso, né? A educação através da música. Não é ensinar a ler partitura ou fazer acorde. Isso aí é uma das coisas. Sim. Mas o mais importante... E aí é importante que nós, professores, estejamos atentos ao que realmente importa. Porque tem muita gente que teve que ser professor também. Sim. E aí não há paixão, né? Nem de quem difunde a informação e muito menos de quem recebe. Massa. Cara, você lançou também o livro, né? Lancei o livro. Já comentou aí já um pouquinho... Cat Singing. Scat Singing, sim. Para guitarristas e violonistas. Beleza. E aí você também divulgou Brasil afora, você foi até Portugal também, sim, né? Fazer essa divulgação. Sim. E como é que foi, cara? Como é que foi essa experiência? O que você trouxe também desses contatos, né? Massa. Bom, esse livro, na verdade, foi o meu projeto de mestrado na UFBA. Massa. E eu fiz mestrado em 2015 e 2016. Em tese, em 2016, eu já tinha a boneca do livro. Já estava pronto, né? Mas aí meu orientador, na época, disse, cara, você está escrevendo sobre uma temática que não tem, pelo menos em língua portuguesa. Sendo você, eu guardava e entrava no doutorado direto. Aí eu disse, beleza, mestre, eu acho que você tem razão. Então beleza, vou guardar, né? E aí, de repente, eu dou mais uma engordada e lanço um doutorado. Mas aí isso em 2016. Mas aí em 2017 a partir de 2017 aconteceram outras coisas muito boas, né? Então, em 2017 eu fui para Portugal, né? Eu passei 15 dias lá nessa residência artística, para a qual fui convidado. Então, foi uma experiência maravilhosa. Aí, em 2018, entrei na UFES para ser professor substituto, fiquei 18 a 20. Aí, 19, a Amanda nasceu, minha filha nasceu. Enfim, aconteceram muitas coisas maravilhosas na minha vida, né, profissional e na minha vida pessoal também. E, enfim, o doutorado não veio. E aí, o doutorado não veio e eu também nem lancei o livro. E aí, quando foi em abril, no início de 2022... Eu disse, velho, até abril
preciso botar esse livro na rua. E eu sou bom de metas. Assim, eu assumo, eu sou bom de metas, eu sou organizado com essas coisas. Ele disse, cara, até abril eu preciso lançar esse livro. Eu revisitei o material todo, aí mandei revisão, tal, não sei o quê, BBB. E aí, nisso, eu já tinha convidado o Zé Paulo Becker para fazer o prefácio, né? A gente se conheceu aqui na UFES, que foi uma coisa muito, muito louca, assim, que minha carreira, digamos, né, acadêmica, começou enquanto eu era aluno. Então, eu me lembro que em 2011, foi quando eu conheci Zepa, quando eu conheci Zé Paulo, teve uma semana de pesquisa chamada CISPEM, que é uma semana organizada pelo, então, Núcleo de Música, que hoje é departamento. E todos os palestrantes eram de fora, professores, e eu era o único aluno que estava entre os palestrantes. Então é engraçado, porque de manhã eu dava as palestras e as aulas não interromperam, né? Então, as palestras e oficinas e tudo aconteciam no período contrário ao período do curso. Então, era muito, muito confuso, porque de manhã eu dava as palestras e de noite eu estava sentado lá nas cadeiras azuis, normal, como aluno normal, terminando meu curso de música. Então, esse contato com a docência na academia, no cenário acadêmico, sendo aluno ainda, foi muito tocante e importante para mim, né? Primeiro, pela confiança que meus professores sempre tiveram, né, em mim, ainda enquanto eu era aluno. Isso se fortaleceu, né, quando eu passei por lá como professor substituto. Quanto com o time, né? O time do universo acadêmico, como a gente havia conversado, é bem diferente, né? E pronto, então nisso eu revisitei o livro e aí refiz o convite para Zé Paulo escreveu o prefácio. Pronto, e aí nisso o objetivo eu tinha 2 objetivos claros, né? O primeiro objetivo era difundir, né, a ideia, a metodologia que eu tinha proposto lá no mestrado, tal, não sei o quê. Mas eu acho que tinha uma outra coisa importante, que eu acho que era importante, e que foi importante. Num momento em que a gente viveu, né, com pouca verba de universidade e tal, não sei o quê, a minha pesquisa toda de mestrado, de graduação e mestrado, veio de verba pública, né? Então, assim, eu queria, de alguma forma, dar esse retorno. Né? Então, todo o circuito das universidades foi autoalimentado pela própria venda dos livros. Pô, legal. Então, por exemplo, cada lançamento havia uma venda, né, uma vendagem específica de livros, então eu não tive lucro com os livros, né? Mas essa venda foi toda revertida em passagens aéreas. Então, tipo, eu estive no Rio de Janeiro, o livro foi lançado na Unirio, foi lançado na UFRJ, foi lançado na UFJF, né, Juiz de Fora, foi lançado na UFBA, obviamente, né, foi lançado aqui na UFES, foi lançado virtualmente na Universidade Federal da Paraíba, né? Inclusive, na Universidade Federal da Paraíba, o Núcleo de Guitarra adotou o livro como um dos livros de referência bibliográfica para o curso de guitarra. Pô, que maravilha. Cara. Foi lançado na Escola de Música de Brasília, foi lançado na UNB. Né? Então, assim, então circulou bastante. Foram 10 instituições, entre conservatórios, escolas de músicas e universidades, foram 10 instituições. E aí, em 22 de outubro de 2022, eu cheguei em Lisboa, e o livro foi lançado em Lisboa, Universidade do Porto, e era uma casadinha, né? Era o lançamento do livro junto com o concerto Ela e Eu. Então, Lisboa, Porto, Barreiro, que é uma cidade que fica do outro lado do Tejo, Aveiro e... estou esquecendo de algum. E Faf. 5 cidades. Então, eu pude falar com a galera lá, com a comunidade, né, dos músicos e tudo. Nossa, então, que recepção, cara, assim, porque aqui no seu orientador disse que esse livro não tinha em português, né? Então, meio que você deu um acesso maior também, assim, para o cenário nacional, né? Em Portugal, também tinha essa realidade? Também, velho. Também? Também. Então, tenho, né, na verdade,
um resultado de pesquisa que realmente, isso me deixa muito feliz, realmente pode auxiliar, sabe? E agora, a meta agora nesse início de ano, né, pelo menos nesse meio semestre, é fazer a tradução, todo o livro para inglês, porque tipo, o livro está indo para Luxemburgo, por exemplo. Cara, né? Então, assim, todo mundo que recebe com um olhar muito, muito surpreso. E realmente, pelo menos aqui no Brasil, foi, né, em todas as universidades nas quais eu tive, ficou claro que é o primeiro livro, né, pelo menos no Brasil, que fala sobre essa metodologia especificamente voltada para guitarristas e violonistas. Na verdade, é um livro sobre percepção musical, né, no final das contas, né, só que direcionada para a galera das cordas, né, mas que, ao mesmo tempo, pode ser ampliado, né, e lido e discutido, né, com outros instrumentistas também. Então, felizmente, está sendo muito bem recebido. Então, a comunidade de músicos brasileiros lá em Portugal, tipo, os caras já fazendo vídeos por conta própria. Ah, massa. Mesmo, né? Acabei de receber aqui utilizando o método aqui, um livro, método tal, e tipo, né, todo mundo, putz, Yamandu Costa. Só isso, hein? Só Yamandu. Só Yamandu, só isso. Só Yamandu, estive lá em Portugal, quase que a gente se cruza, quase que a gente toca juntos. Ele me mandou uma mensagem me convidando para ir tocar na casa dele. Que massa, cara. Então, e é isso, bicho. E eu falo, né? Em todas as palestras eu falo isso, assim. Eu me lembro no dia da defesa. Eu defendi para o meu orientador, obviamente, para Cristina Tourinho, que é uma papisa do violão na música, do violão dentro do cenário acadêmico do Brasil, e Alex Mesquita, que é o professor de guitarra lá da UFBA. E aí eu falava assim, eu não estou dizendo aqui que, né, esse trabalho é bom ou é ruim, não estou aqui para defender isso. Eu abri minha defesa com essas palavras. Mas eu acredito em cada linha que está escrita aí. Com toda a minha força, eu acredito em tudo que está escrito. E eu acho que foi justamente isso que fez com que o livro, né, alçasse esses voos todos, né, e continua alçando. Saulo, acho que a gente não falou para o ouvinte, tipo assim, o que exatamente é o sketch, como é que é essa metodologia? Sketching, a gente falou no começo. Isso. A gente comentou no começo, né? Acho. Foi. Exato. Então, só para dar uma ideia um pouco para a galera que está ouvindo, assim, o que seria essa metodologia? Sim. O Sketch Sync, na verdade, é uma técnica... O Sketch, né, na verdade, é uma técnica que foi difundida nos anos 20, sobretudo pelos cantores, né? Diz a lenda do jazz, um jornalista e escritor chamado Roberto Mugiati, ele tem um livro chamado Improvisando Soluções. E ele fala nesse livro assim, que, segundo a lenda do jazz, o sketch teria acontecido, né, teria surgido com Louis Armstrong, aquele trompetista, né, e que cantava também. Então, segundo a lenda, ele teria entrado no estúdio para gravar uma música. E a gente está falando aí anos 20. Anos 20 não tinha Pro Tools, nem tinha Logic, né? Sim. Não tinha multicanais, não tinha multitrack. Era todo mundo numa sala, captado ali por uns microfones, errou, voltou tudo. Não tinha esse negócio, né? E aí, diz a lenda que ele teria esquecido a letra da música. E para não perder o take, ele teria falado lá, né? Sim. Feito aí essas onomatopeias, né, como eles falam. E aí, a partir disso, cantores da época, né, começaram a utilizar isso como uma técnica mesmo, né, como se fosse usando a voz como um instrumento solista, né, solando como se fosse um saxofone ou um trompete. E aí, o livro é uma proposta metodológica, né, que sugere que, inicialmente, né, guitarristas e violonistas pratiquem os seus estudos de escalas, né, enfim, de improvisação, fazendo uso desse sketch. Porque, na verdade, no meio guitarrístico, a guitarra é um instrumento muito recente, né? Então, a guitarra já é século XX. Né? Então, por exemplo, o piano vem de muito antes. Então, o piano, além de ter nascido, né, dentro de uma esfera social, econômica, diferente da guitarra, né, obviamente,
né, o piano teve muito mais tempo para aprimorar os métodos, né? Então você tem métodos tradicionais, né, para vários estudos de piano, né? Guitarra não tem muito isso, né? Apesar de ser um instrumento, né, que aí já vai fazer um século, né, daqui a pouco, mas ainda é um instrumento jovem, né? E nasce num outro contexto. Então, é muito fácil a gente encontrar guitarristas que tocam e tudo, mas que não têm uma concepção teórica, que não têm uma, né, não atentaram, né, para um olhar da percepção, né, mais aguçado. Então, a proposta desse livro é fazer com que, e aí retomando a história lá, né, do disco de Milton, né? Sim. Eu não sei se a gente já estava no ar quando eu falei, já estava. E aí, quando você pensa que a sua guitarra pode soar vocal, né? Essa virada de chave só aconteceu quando eu estava prestes para entregar a minha dissertação. Aí você lembrou do Milton. Exato, foi quando eu percebi que não é apenas você sobrepor a sua voz ao seu instrumento. Trata-se de você executar no seu instrumento o que você poderia cantar. Isso é muito louco, cara. Porque o que acontece? Se a minha guitarra está afinada e eu tenho técnica, né, habilidade motora para tocar um bando de notas por tempo, beleza, vou conseguir fazer. Mas eu não vou conseguir cantar um bando de notas por tempo. Né? Então, a voz tem algumas características, né, que, se utilizadas como um filtro composicional, você consegue soar guitarristicamente mais melódico. Suas melodias são mais cantáveis. Sim. Entende? Então, foi quando eu despertei para isso de caramba, bicho, então o buraco é muito mais embaixo, a coisa é muito mais séria. E aí no livro eu falo exatamente sobre isso, né? Então não se trata somente de você ter a voz juntamente com a guitarra, né? Sim. Trata-se de você criar, né, no seu instrumento de cordas, né, que te dá possibilidades de afinação, de tudo, mas você criar com base naquilo que poderia ser cantado. Sim. Né? Então isso reflete nos temas, né? O Ian tem muito disso, né? O hiato tem muito disso, né? Os temas são cantáveis, né? Então eu tenho me apaixonado cada vez mais por esse tipo de composição, né? Quando as coisas são cantables. Mas você contou também essa história no livro aí, da inspiração de Milton? Você... Não. Eu falo sempre então vai ficar gravado aqui, registrado. Eu falo sempre nas palestras, né? Sobre o livro, né? Nas palestras. Que foi uma... Pô, cara, mas isso é parte do processo, cara. Pois é. Isso é processo, cara. Exatamente. Tinha falado no livro, pô. Na próxima edição. Na próxima edição revisada e atualizada. Exato. E a ideia é levar um capítulo do livro para o doutorado, né? Então, tentar expandir isso, né? E de repente gerar um volume 2, não sei. Ainda tô vendo como vai ser. Mas cara, a ideia é expandir isso. Genial, massa. Saulinho, eu queria perguntar mais uma última coisa, cara. A gente tá com o tempo aqui, mas a gente que controla o tempo. Aqui é Nárnia, né? O tempo... Você tá ligado que Nárnia tem um tempo... O tempo é relativo aqui, cara. Porque é relativo. Bem, você teve essas experiências, cara, aí, como eu tinha falado lá no começo, né? Só para retomar lá na apresentação. Sim. Que você participou de festivais, né? Na Áustria, né? Sim. Portugal sim, também. Sim. Brasil afora também, sim. Uma premiação que você recebeu também. Sim. E, cara, o que essas experiências, principalmente essas experiências internacionais, porque é uma outra perspectiva, uma outra cultura também. Sim. O que elas contribuíram também para essa construção e essa sua formação enquanto músico e também educador na música? Sim. Como elas contribuíram, assim? Porque muitas vezes viagens fazem a gente voltar com a cabeça... cara, é um negócio... A cabeça virada, né? A gente volta assim, vendo... É um negócio... Eu sou muito viciado em viagem, assim. Muito, muito viciado mesmo, assim. Antes de Amanda, a gente tinha um calendário... Eu e Mariana, né, a gente é super parceiros de vida e nas viagens não é diferente. Mas a gente tinha um calendário, assim, de viajar, sei lá, 2 vezes por ano, às vezes... E aí tinha isso, né? A minha profissão me dá essa possibilidade, né? De
ou eu estou viajando para tocar, ou me convidam para, né, ministrar um workshop em algum canto. Então, sempre que é possível, sempre que era possível, ela ia junto comigo. Inclusive, ela foi comigo agora para Portugal. A Mandinha ficou com os avós. Mas viajar é uma... Eu não me lembro quem é que fala isso, mas é uma frase que eu acho muito, muito, muito pertinente, assim. Que viajar é colecionar memórias, né? Ah, com certeza, cara. Então, memórias, e eu acrescentaria experiências. Então, sempre que eu viajo, eu já viajei para fora do país muitas vezes. Seja para tocar, eu conhecer, sei lá, pegar referências. O Ian teve muitas referências, né, dos lugares por onde eu passei. Então, em 2018, eu cheguei em Portugal, porque parte do disco foi gravado em Portugal também, né? A ideia inicial era gravar lá com os meninos, só que as coisas rumaram para outros cantos e a gente não conseguiu. Eles gravaram depois e me mandaram. Mas eu fiz uma viagem longa, assim, passando por muitos lugares, em 2018, e tudo isso culminou no que o Ian se tornou, né? Eu acho que tem duas coisas legais, tanto do ponto de vista da educação quanto do ponto de vista na verdade, do ponto de vista artístico, né? Isso da educação, cara, é você ver como as pessoas, sobretudo a partir da arte, né? A um olhar artístico, como as pessoas veem a arte fora do país. A visão delas, né? Sobre a arte e o artista. Né? Sobre a arte e os artistas, exatamente. Então, eu me lembro de ter ido... Eu lembro de duas experiências muito curiosas. Uma foi em Buenos Aires, que estava tendo uma exposição de Caravaggio no museu lá, na Recoleta. E a outra foi no Louvre. Obviamente, Louvre é aquele mundo todo, né? E nas duas ocasiões, eu vi uma fila de crianças, bicho, com a fardinha, né? Sentadas assim no chão e tudo e tal. E eu ficava imaginando, cara, eu vi isso nos livros, assim. Eu vi nos livros, né? Via, né, História da Arte, por exemplo, né? Imagina você estar no lugar diante da obra ali, né? A obra ali na sua frente, cara. Sabe, que o cara rabiscou ali, sabe? E de você ter acesso a essas coisas todas. Não é por ser Europa, mas eu acho que é a preocupação de aquilo que a gente estava falando no início, né? A preocupação da formação. Então, eu acho que desde o início, né? Desde a Grécia Antiga se fala sobre isso, né? Se fala sobre a formação artística como um elemento firme para a formação de um cidadão, né? De uma pessoa, né? Então, isso sempre me impactou muito. E eu me lembro muito também que todas as pessoas que eu conheci nessas viagens, que geralmente, sei lá, a gente, né, acabava os eventos, a gente ia para algum lugar, comer alguma coisa, enfim, beber alguma coisa, e me impressionava como elas conheciam muito tudo daquele lugar, né? Então, tipo, eu vi muito isso em Viena, né? Então, uma grandíssima amiga que reside lá há muitos anos, ela passava pela cidade, pelos locais, e me falava de tudo. Isso aqui aconteceu, isso foi reerguido, né? Não sei quando. Uma pessoa comum, não era uma guia turística, era uma pessoa comum, sabe? Então, acho que essa preocupação com os fatos, na verdade, com o potencial que se sabe que a arte tem, né? Então, as pessoas enxergam esse potencial na arte, potencial de formação. Então, um grandíssimo amigo meu, um amigo, irmão Tarcísio, ele fez parte do doutorado dele na Noruega. E ele ia, por exemplo, chegava nas igrejas, por exemplo, né, para visitar e tal, não sei o quê. E aí estava tendo lá alguém tocando órgão de tubo, aquela coisa maravilhosa. E os folhetins eram as partituras das músicas. Então, todo mundo lia a partitura. Estava acompanhando. Acompanhava com a partitura. Entende? Então, a pessoa aprendia partitura que nem aprende o idioma lá. Sabe? Então, entender isso e acessar isso, e perceber as potencialidades disso,
me traz uma certa inveja, assim. Sempre que eu volto pro Brasil, Sim. eu volto com esse olhar, tipo, poxa, bicho, por que lá não é mais Sim. assim, sabe? Isso do ponto de vista da educação, né? E a experiência artística, que é lidar com sons, né, vindos de outras pessoas, né, bicho? Então, o cara pega as mesmas 6 cordas da sua guitarra, empunha e toca um negócio completamente diferente. Eu me lembro que uma das visitas que eu fiz foi na Bratislava, e aí tinha uma moça sentada no chão, assim, tocando um instrumento que eu nunca lembro o nome, mas até Pedrinho Mendonça tem um igual. Ah, eu sei, que ele parece um casco de tartaruga. Isso, assim, ele isso. tem uma sonoridade harmônica. Velho, Ele é percussivo, mas ele exato, mas ele tem a altura harmônico. definida. E ela estava embaixo. Bratislava sei lá, é uma pintura a céu aberto, né? E ela estava sentada embaixo de uma cobertura, assim. E aquele negócio ecoava de um jeito, sabe, absurdo, né? E aí, nessa mesma viagem, a gente ficou para a Bélgica e a gente foi num bar, né? Tava tendo, e aí, do nada, tava tendo no colo, assim, caiu no nosso colo um festival de jazz, a Bélgica, que rolava em Bruxelas inteira, assim. E aí tinham vários pontos, né? Tudo de graça. E aí a gente foi num lugar que era um bar que só rolava música, um bar de cultura africana, né? Rolava música africana e tal. E aí tinha uma garota, ela era tipo woman band, né? Então ela sozinha tocando tudo, e tocava flauta e tocava percussão, e ela tinha um negócio de uns loops lá. Velho, eu gravei e eu fiquei estudando aquilo durante um tempo, assim, sabe? Gravei e fui para casa estudar, entender o que estava rolando. O que era aquilo? Ali, então, assim, artisticamente, para mim, esse contato com outras, né, com outras maneiras de me manipular as mesmas 12 notas, sabe, bicho? Sim. Esse negócio é muito encantador. Então, do ponto de vista da educação, sempre me encanta muito a maneira como esses países lidam, né, com o ensino, né? Então, um dos lançamentos do meu livro agora em Portugal foi em Faf, e é a terceira vez que eu volto em Faf para essas atividades, e eu dei uma palestra. Dessa vez foi o lançamento do livro e o concerto, mas já tinha dado 2 palestras nessa escola que chama Academia de Música José Atalaia. Faf é uma cidade, eu chamo de Legoland. Uma cidadezinha pequenininha, Lego, lindíssima. Tipo, as faixas de pedestre não são pintadas, são de paralelepípedos brancos. Cara, que legal. Então, bem assim, Lego mesmo. Hein? Legoland. Linda, cidade linda. Adoro essa cidade, adoro. E uma cidade pequena, assim, né? Poucos, não são muitos habitantes, não vou recordar quantos. Mas tem uma escola de música, uma academia de música, né? E, por exemplo, o meu concerto foi no auditório dessa escola, e simplesmente tem um piano de cauda no auditório. Tem inúmeras salas, tem cronograma de concertos. E aí todas as crianças matriculadas na rede, né? Não sei como é que eu posso dizer, municipal, não sei. Deles estão automaticamente vinculadas a essa escola. Caramba. Então, Amanda, minha filha, por exemplo, se a gente morasse lá, a Amandinha ia para a escola lá, pública, tal, direitinho, e ia estudar música numa escola absurdamente boa. Cara, que legal, velho. Entende? Então, assim, a gente está falando de uma cidade interior, sabe? Então, essa visão, sabe, de dar real importância a coisas que são realmente importantes para a formação, né? A gente não está falando mais sobre a música para a pessoa se sentir bem, né? Para entreter. A gente está falando de acessos éticos, como, por exemplo, dar a vez ao outro. Sim. Né? Quando for a hora dele fazer o solo, né? Que essa criança vai guardar isso para as ações dela no dia a dia. Então, como princípio, né? Exatamente. Então, isso é muito sério, isso é muito grande, né? E me dói um pouco ver que as pessoas não estão, né? Não chegaram nessa camada, né? Elas se encerram ali no tocar pra caramba, que é ótimo, que é massa, né? Eu ensino os meus alunos a tentarem tocar o melhor possível.
Mas existe uma rede de coisas muito importantes que merecem ser ditas, né? Que é aquela perspectiva mesmo do que significa aquilo, né? Exato. Então, assim, que princípio ela traz, né? O que ela fornece quanto princípio para a formação humana, né? Sim, Tal. de fato. Saulinho, cara, papo bom danado, cara, mas nosso tempo chegou, né? Mas eu já queria agradecer de antemão, cara. Nossa, sou eu que agradeço bom sempre. demais, cara. Nossa. O papo... Venho aqui quando vocês quiserem, velho. Sempre, vai ser uma alegria. Obrigado pelo convite. Papo fluido pra caramba, bem... Como eu falei pra você, né? Esse aqui não é só um programa de música, né? A gente fala muito mais, vai além. A gente falou sobre educação, falando sobre essas experiências de viagem, essas experiências cotidianas mesmo, né? Da vida. Sim. E, cara, pra mim foi uma satisfação receber você. Toda minha. Já há um tempo que a gente tava meio que tentando encontrar agendas. Sim, mas sempre dá certo. Conseguimos, foi no tempo certo. No tempo certo. No momento certo. Essa frase não é retórica. Sim, é para ter sido nesse momento. As coisas sempre mesmo. São no tempo certo. No ano de um novo, jeito ou de outro. Inclusive, você é o primeiro, né? De 2023. Moral, hein? De 2023, né? Já estreando bem. Que aqui. ótimo, que seja um ano frutífero aí para todos nós, né? Para a rádio, para o Instituto, para tudo, para todo mundo. Que a gente tenha. E para todos os artistas também, sergipanos também, né? Que assim seja. E que a gente continue crescendo com essas produções maravilhosas também. Maravilha, velho. Saulinho, onde é que a gente pode encontrar a galera que está ouvindo assim, diz, pô, gostei do papo desse cara aí, eu queria conhecer um pouco mais, onde é que a galera pode encontrar você? Fácil, super fácil. Tem o meu Insta, que é @Saulinho, como todo mundo me chama, né? _Ferreira, lá no Instagram. Tem o meu site, que é www.sauloferreira.mus.br, não é .com, .mus, mus.br. E lá no site, inclusive, tem acesso a todas as outras coisas, né? Canal de YouTube e tal, essas coisas todas. Então, o site pode ser um bom caminho inicial, né? E o Insta, que eu estou sempre ativo lá, publicando coisas, fazendo coisas. Massa. Galera, tivemos aqui com o Saulo Ferreira, cara, com um papo maravilhoso, bom demais. Só tenho a agradecer, cara, por essas trocas. Eu que agradeço, meu caro. Sempre à disposição, de verdade, mesmo. Massa, ótimo. Bem, só para a gente fazer aquela divulgação básica, para vocês ouvirem também o Diga Aí, a gente também está no Insta, né, assim como o Saulinho está lá no Instagram com @digaí_podcast. Vocês sabem também que esse programa, além dele ser podcast, que você pode ouvir em qualquer um dos seus tocadores preferidos aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, enfim. Ou até mesmo você, não tenho nenhuma dessas assinaturas. Você não vai ter desculpa de não ouvir o programa. Você pode ir lá no nossa bio, lá no Insta, e acessar o Anchor, que você vai ouvir de graça, cara, tranquilo, sem pagar nada, certo? Na rádio, a gente sempre está nas sextas-feiras e aos sábados. Nas sextas-feiras, de 11 às 12. 10 às 11. E no sábado, reprise, 10 às 11 também. Certo? Bem, semana que vem teremos outro artista ou outra artista. Vocês saberão ouvindo o próximo programa, o próximo episódio. No mais, deixo um abraço grande para vocês e continuem ouvindo esse programa aqui com o Saulo, né, pelo nosso podcast, e os programas anteriores também, que estão lá disponíveis, todos os episódios. É isso, galera. Um abraço grande para vocês e até a próxima conversa. Valeu, tchau, tchau. A Rádio Ips apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.